Vamos lá, prezados colegas, estudantes aqui do direito penal, amantes do processo penal, do tribunal do júri. E a gente terminou falando dos debates. 1h30 para a acusação e assistente, 1h30 para a defesa. E depois eu dou oportunidade se a acusação quer ir à réplica. E se a acusação for à réplica, aí vai nascer o direito da defesa ir à tréplica. Ou, se a acusação decidir parar por ali e não quiser trazer mais nada, fica tudo como está. Não haverá réplica, então não haverá tréplica, né? Sendo que a réplica vai observar 1 hora e a tréplica também 1 hora. Então, muitas vezes, não cabe toda a acusação dentro de 1h30, ela vai guardar para a réplica. E a defesa vai perceber isso e também vai guardar para a tréplica. São estratégias do tribunal do júri, e aí porque é um lugar maravilhoso, né, de se atuar, porque de verdade é uma aula de direito, né? Aqui o que eu quero observar, que no tribunal do júri, diferente de um processo penal comum, aonde eu tenho eu faço as perguntas diretamente para o acusado ou diretamente para a testemunha, aonde eu não vou passar pelo juiz, pela figura do juiz, obviamente que o juiz está ali para controlar toda a audiência. No tribunal do júri, eu tenho um processo que chama cross-examination. O que é cross-examination? É que todas as perguntas que forem direcionadas, sejam as testemunhas, seja ao réu, seja à vítima, né? Se essa vítima estiver viva, elas serão, então, primeiramente dirigidas ao juiz presidente do tribunal do júri. Então, quando eu faço uma pergunta como advogado, ou quando eu faço uma pergunta como a acusação, eu farei ao juiz que, por sua vez, reproduzirá a pergunta ao interessado ou à pessoa direcionada. Muitas vezes a gente vê o juiz falando, responda a pergunta do advogado, mas eu preciso ter esse cross-examination, né, que a gente chama. Então, o não acolhimento, a não realização do cross-examination pode gerar uma nulidade relativa. Muitas vezes esse cross-examination atrapalha muito, porque a interpelação, às vezes você está no calor da emoção, faz uma pergunta ali nervoso, faz uma pergunta bastante emocionado com aquela situação, e aí o juiz passa sem emoção, porque ele vai filtrar aquela pergunta e vai fazer a pergunta do jeito, lógico que correto, mas fará a pergunta do jeito que lhe convier, do jeito que lhe for mais viável, enfim, que lhe for justo, né? Então, o não acolhimento da pretensão da anulação para não observância do cross-examination, a violação deste modelo de inquirição de testemunha constitui, aqui diz o acordo, uma nulidade relativa, né? Eu grifo aqui a nulidade relativa, que se convalida se não alegada no momento oportuno. Não insurgência quanto alegada a violação em alegações finais. Então, a parte em alegações finais pode dizer, olha, não foi respeitado o cross-examination. E se não foi respeitado, por isso, eu quero a nulidade relativa do julgamento. Isso pode ser pedido, tamanha a importância do cross-examination. Havendo réplica, haverá tréplica, né? E depois serão permitidos o que a gente fala dos apartes, né? O que são os apartes, né? Aquilo que, durante o julgamento, o Ministério Público, a acusação, faz uma pergunta, o advogado de defesa pode pedir o uso da palavra. Excelência, eu quero fazer o uso da palavra, eu quero fazer uma parte, né? E aí o juiz vai deferir ou não, né? Assim como ele pode, excelência, eu vou impugnar tal pergunta, excelência, tal pergunta não é oportuna, ou tal pergunta não condiz com o que está sendo aqui debatido, tal pergunta não condiz com o que está sendo pronunciado, né? Com que foi objeto de pronúncia. Então, esses são os apartes, né? A fim de evitar que isso haja, na verdade, uma exposição paralela, então, há em juízo uma parte, um tempo, vamos dizer, né? Reservado para esses apartes, ao orador. Aqui cabe regulamentar quais serão essas intervenções, podendo conceder ao juiz até 3 minutos para cada intervenção. Então, excelência, eu quero fazer uma parte aqui, o juiz vai dizer defiro ou não defiro, e aquele acréscimo dos 3 minutos, que nem jogo de futebol, ele vai sendo acrescido
ao final, né? Ele deixei uma parte dentro de 1h30, vira 1h33. Deixei, vira 1h36. Isso tudo vai ser acrescido e não vai ser prejuízo da parte contrária. Bom, aqui eu trago o que é proibido em debates, né? Então, referentes à decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgam admissível a acusação à determinação do uso de algemas, como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Ou seja, olha, eu como advogado, eu como acusação não posso dizer se o juiz deferiu o uso de algemas é porque este réu já é um réu perigoso. Esse já é um réu que está pré-condenado. Então, assim, o uso de algemas ou o deferimento do uso de algemas ou a justificativa, né, do uso de algemas não quer dizer que não pode ser aventado como algo prejudicial ou levantado como uma questão prejudicial, como argumento de autoridade contra o réu ou contra o não réu ou acusado, como queiram chamar. E também o silêncio durante o interrogatório, por exemplo, lá em sede de inquérito, né? Então, ele resolveu ficar quieto. Olha, se ele ficou quieto é porque ele é culpado, porque quem cala consente, né? Queira ou não queira, esse é um momento nervoso dos apartes, esse é um momento em que não pode ser feito esse tipo de alegação. Bom, logo depois, encerrada todas essas formalidades, os debates, né? Réplica, tréplica, se for o caso, eu tenho a formulação dos quesitos. Os quesitos no julgamento por respostas serão 3 indagações básicas que eu trago aqui para vocês. Haverá uma observação da materialidade, da autoria e se ele entende que os jurados entendem que ele deverá ser absolvido. Então, eles vão ser depois questionados se for dada autoria e materialidade, quanto às causas de diminuição de pena, qualificadora, causa de aumento de pena, tudo isso eles serão questionados. Mas primeiro, eles serão questionados quanto à materialidade e a autoria do delito, né? Então, materialidade do fato, autoria ou participação, esse ele deve ser absolvido, se existe causa de diminuição, se existe qualificadora e se existe causa de aumento. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de quesitação no homicídio. No dia tal, a rua tal, no estabelecimento tal, a vítima recebeu tiros de arma de fogo causando lesões. Essas lesões deram causa à morte da vítima. Isso tudo são quesitos, senhores, que os jurados responderão sim ou não. Haverá a cédula do sim, elas serão cédulas opacas, e aí isso eu acho incrível, né? A gente se debruçou a esse detalhe, as cédulas serão opacas, os jurados falarão se sim ou se não, e quando o juiz alcançar ou sim ou não no número de 4, ele já para o julgamento. Por quê? Porque não se quer chegar à unanimidade. Por quê? Porque não se quer saber o voto de todos os jurados. Porque uma vez se der unânime, concorda comigo, a gente afirma que todo mundo votou sim ou que todo mundo votou não. E isso pode causar uma insegurança para o jurado, porque ele vai saber que saindo dali, por exemplo, ele julgou o líder de uma organização criminosa, alguma coisa assim. Então a gente chega ao número de 4, de sim ou 4 de não, às vezes chega 4 nãos e 2 sims, mas eu não sei se são, eu tenho essa maleabilidade, eu não sei se foram todos ou não foram todos, né? Então, é assim que ocorre, né? Eu já estou adiantando aqui a sala secreta, vou ter dentro da sala secreta o Ministério Público, vou ter o assistente, vou ter o querelante, vou ter o defensor, e passarão a sala especial, essa sala secreta, sem a presença do réu, onde será realizada a votação. Se não tiver sala especial, todo mundo se retira da sala do tribunal do júri e essa arguição é feita na sala do tribunal do júri, né? Aí a votação. Aí vai ter a votação dos quesitos, como eu já adiantei, o juiz mandará distribuir para os jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco, né, e dobrável, contendo 7 delas o sim e o não. E a hora que o jurado ele coloca o sim na urna da resposta, automaticamente ele vai pôr o não na urna de descarte, ok? Assim, tudo que não tiver na urna de resposta, haverá na urna de descarte, que é para a gente poder ter certeza que haveriam, então, ali, para aquele jurado, um sim e um não, né? Então, a contraprova está. Se houver 5 sims ali, terão que haver 5 nãos na outra urna. Então, é feita
essa conferência aí, né? Então vai ter início a votação, que se dará atenção aqui no Brasil por maioria de votos, 7 jurados, 25 para compor, 15 o mínimo de uma sessão, 25 serão nomeados, 15 para a sessão, 7 vão compor, 3 recusas peremptórias de cada um dos lados, 1h30 de debate oral, de debates orais, 1 hora de réplica e 1 hora de tréplica, sempre dividindo com os assistentes, né? Nunca isso excedendo. Lembra-se sempre da plenitude de defesa, que é a defesa do réu a qualquer custo, porque se lá no primeiro momento, como eu disse para vocês, o princípio era indúbio pro societal, ou seja, na dúvida vamos levar ao tribunal do júri para que se tenha um julgamento feito pela coletividade, ora representada pelos senhores jurados. Então, nesse momento, haverá uma plenitude de defesa em favor do réu, onde tem que observar realmente a aplicação desse princípio. Bom, os jurados decidem autoria, decidem materialidade, decidem causa de diminuição, decidem qualificadora, decidem causa de aumento, decidem os crimes conexos a ele, como eu disse, pode ser um querelante num crime de calúnia, num crime de injúria, num crime de difamação, definem também se houve um crime de roubo juntamente, eles também vão definir os crimes conexos. E aí, uma vez definido se houve ou não, se há causal de aumento, se há causal de diminuição, e todas serão quesitadas, então passará essa decisão, né, levada ao juiz presidente. E o juiz presidente, que até então já chamado de presidente, presidiu toda aquela sessão do plenário do júri, o que ele fará? Ele vai proferir uma sentença na parte dispositiva, que vai simplesmente confirmar aquilo que os jurados já decretaram, né? Que ele é, por exemplo, culpado ou que ele deve ser absolvido, aquele determinado réu. Se ele for absolvido, ok, o juiz fará uma sentença absolutória, ok? Caberá apelação? Caberá, a parte do Ministério Público. Agora, se ele não for absolvido, haverá então a decisão condenatória e passará o juiz, então, diante daquela decisão condenatória, seja do crime principal, seja também do crime conexo, ali que está ali junto com aquele crime para ser julgado, passará então o juiz a parte mais técnica, que é o quê? A dosimetria da pena. Então, caberá ao magistrado, que é o juiz presidente da causa, que não necessariamente foi aquele juiz que instruiu a causa até o momento da pronúncia, né? Nós estamos ali no momento da pronúncia, antes do inquérito, denúncia. Virou júri, vai para a pronúncia. Da pronúncia eu vou para uma, que já é uma decisão interlocutória, mista, terminativa, eu vou para uma decisão de sentença. Então ele vai fazer a dosimetria da pena. E aqui eu me reservo ao final para trazer para vocês uma alteração do pacote anticrime. O pacote anticrime, chamada na época do Moro, quando era então ministro da Justiça, ele trouxe no 492, a linha, inciso 1º do Código de Processo Penal, que mandará o acusado, o juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-la à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, senhores, no caso de condenação, uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. E aí, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo dos recursos que vierem a ser interpostos. Bom, senhores, prestem muito bem atenção. Qual foi o critério do legislador ao justificar ou ao eleger 15 anos de pena? Então ele disse, se no tribunal do júri, no momento da dosimetria, o juiz ali sentenciar a uma pena maior de 15 anos, começa uma execução provisória. Ponto. Meu Deus, a hora que veio isso, eu mesmo, quando fui ler o pacote anticrime, eu falei, não, eu vou ler antes de escutar qualquer opinião, embora já tivesse escutado uma ou outra, mas vou parar para ler, né? Ele foi elaborado no final do ano de 2019, como todo bom brasileiro, final de ano, emite um monte de lei em pacotões, né? Enfim, quando em janeiro eu fui ler, eu falei, Jesus do céu, o que é isso, 15 anos? Isso aqui é inconstitucional, isso aqui é um absurdo, por que 15 e não 16, por que não 14, por que 13, sabe? Não tem lógica, mas enfim, fica aí, para vocês eu trago alguns motivos aqui, por final nesse nosso encontro da segunda fase, sobre uma provável inconstitucionalidade
desse artigo, né? Porque ele viola a presunção de inocência, porque ele já reconheceu, o STF já reconheceu que qualquer execução antecipada viola aí a Constituição, é incompatível com o disposto no 313, parágrafo 2º, que prevê que não haverá preventiva sem a finalidade de antecipação, com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena, mas sim somente com as finalidades do 312. A soberania dos jurados não é um argumento válido para determinar uma execução provisória da pena. A instituição dos júris, como a soberania do juizado, estão inseridos no rol de direitos e garantias e não pode servir de argumento para prejudicar o próprio réu. Então, fica essa observação do pacote anticrime, e aí a condenação, o juiz deverá aplicar a pena, decidir a existência e inexistência de circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas, né, alegadas, que podem ser alegadas lá nos debates, aliás, elas são alegadas no debate, não haverá nulidade, e aí não é necessário incluir nos quesitos, essa é uma observação que eu também faço, ok? No caso de absolvição, a sentença absolutória, o juiz manda colocar o réu em liberdade se ele estiver preso ou mantém-se, né, ele em liberdade. Se for uma absolutória imprópria porque ele é inimputável, o juiz recomendará, então, imporá uma medida de segurança. E caso os jurados entendam que não houve um crime contra a vida, e aí, de repente, eles vão para uma lesão corporal, vão para alguma coisa, o juiz desclassifica e manda para competência do juízo singular, quando os jurados entendem que não houve aquele delito, mas sim outro. Aí, quem vai julgar é um juiz de primeira instância e aí não está mais submetido ao tribunal do júri, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, depois essa sentença será publicada, né, mediante a leitura na presença dos réus ou do réu, e aí na presença de todos, e o juiz declara encerrada a sessão. Normalmente ele pede um tempo, depois ele chama novamente a sala todos, né, a sala que é pública, o tribunal do júri é público, e aí ele vai ler a sentença, e na sentença ele vai dizer o que os jurados decidiram e qual a pena que ele aplicou. Lembrando dessa pena de 15 anos e de todas essas formalidades. Então, o procedimento do júri, de fato, é um procedimento extremamente delicado, com bastante observações, com bastante possibilidades de arguição de nulidade, onde então o advogado tem que estar muito seguro do que está fazendo, muito certo dessas atribuições, conhecendo detalhes ali, né? Não precisa ter medo do tribunal do júri, porque ele não é algo que traga medo, mas ele precisa ser realmente estudado, ele precisa ser detalhadamente calculado cada momento no tribunal do júri. Até a defesa, no momento dos debates, ela tem 1h30 e ela precisa se organizar dentro dessa 1h30 para realmente aventar tudo sobre pena do réu ser declarado indefeso em razão do princípio, e eu termino aqui nossos encontros, da plenitude de defesa no tribunal do júri. Plenitude que é diferente de ampla defesa. Ampla defesa é um princípio, plenitude de defesa no tribunal do júri é outro princípio e deve ser observado de outra forma. Eu agradeço por todos, por todos, né, pela atenção dispensada nessa aula da segunda fase do Tribunal do Júri e me coloco à disposição em todas as redes sociais e através da Faculdade Legal para o esclarecimento de dúvidas. Obrigada.